Se você está assistindo esse vídeo é porque é uma pessoa curiosa ou está buscando uma maneira de enriquecer. E definitivamente com o conteúdo desse vídeo você vai estar a um passo mais próximo à sua futura riqueza. Por isso, vou te mostrar as 7 coisas que os ricos fazem e que os pobres não sabem o porquê. Por que pessoas que buscam uma alta performance, por que pessoas que buscam um alto volume de dinheiro não perdem seu tempo com televisão ou rádio? Basicamente, o primeiro motivo de todos é que a televisão e o rádio forçam a mente dessas pessoas a ter pensamentos que não condizem com os pensamentos que elas querem ter. Primeiro de tudo é a frequência. Por exemplo, a televisão foi basicamente feita para entreter você, fazer você passar tempo lá, para que grandes empresas anunciem dentro da televisão, para você escutar os anúncios dessas empresas e as empresas pagam para as emissoras para aparecer para você. Porém, o maior problema é que muitas pessoas assistem televisão demais e têm pensamentos forçados demais. Como assim pensamentos forçados? Imagine que você tem um projeto de vida, você quer concluir esse projeto e tem muitas atividades para realizar dentro desse projeto. Porém, você começa a assistir televisão e na televisão, o programa de TV força você a ter pensamentos como, por exemplo, ficar reparando na vida de pessoas famosas ou também ficar reparando na vida da natureza e tudo mais. Eu não estou criticando, você faça o que você quiser da sua vida, mas que é uma perca de tempo porque enquanto você assiste televisão, você poderia muito bem trabalhar nesse seu projeto de vida que futuramente iria fazer você ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E da mesma forma funciona o rádio. O rádio, quando você liga ele, basicamente ele força você a escutar músicas com frequências que não condizem com o que você está buscando. Imagine que você começa a trabalhar e do nada, aparece uma música sertaneja para você. Então, essa música sertaneja fala de bebidas, de curtir, de farrear, Então, você está trabalhando bem tranquilo, bem de boa, com muita motivação. Então, essa música força você a começar a pensar no seu final de semana, começa a fazer você pensar muito no que você vai fazer depois do trabalho e, consequentemente, isso diminui muito a sua performance, muito mesmo. E, teoricamente, isso é um problema porque faz com que você deixe grande parte do seu trabalho de lado e faz também com que você receba menos dinheiro por isso. Por isso que pessoas ricas não perdem seu tempo assistindo televisão e também não perdem seu tempo. Para ser sincero, até o Silvio Santos já falou que para ele assistir televisão é uma perca de tempo, a não ser que seja para trabalhar. Ou seja, ele já trabalha na televisão, então ele não assiste televisão. Pode até parecer estranho falar isso, mas se o próprio Silvio Santos, que tem uma emissora de televisão, diz que não compensa tanto assistir televisão, pode ser uma grande sacada para você, principalmente sabendo que o Silvio Santos é uma pessoa rica. Não acreditam que precisam de uma oportunidade. De maneira alguma, pessoas que já são ricas ou querem se tornar ricas acreditam que dependem de alguém, que dependem de uma oportunidade. Por exemplo, eu vou ganhar na loteria, eu preciso conseguir um emprego no caso você precisaria de ajuda de alguém e tudo mais, que essa pessoa pagaria o salário, porque da mesma forma que as pessoas têm certeza absoluta que não dependem de ninguém para ganhar dinheiro, não dependem de um patrão, não dependem de ninguém, absolutamente ninguém para ganhar dinheiro, também não acham que dependem do governo para sustentar eles. Ou seja, imagine que você trabalha para um patrão toda a sua vida. Então, assim que você é demitido, o seu patrão para de pagar o seu salário. Obviamente, você iria recorrer ao governo e talvez o governo iria te pagar um salário digno. Suponha também que você trabalhou 50 anos da sua vida. Então, você se aposentou com 65 anos, 68 anos, por aí, e aos 75 anos você morre. Ou seja, toda aquela sua aposentadoria, que teoricamente iria para você, se mantém no governo e é distribuído para outras pessoas que estão aposentadas. Ao contrário disso, pessoas ricas não concordam com nada disso. Ou seja, elas buscam uma previdência privada, onde elas mesmas são responsáveis por criar a sua própria aposentadoria, começando a construir aos poucos e ao chegar com 35, 40 anos, decidem se aposentar.
E o mais engraçado é que quando essas pessoas se aposentam, elas não pensam assim, eu não me aposentei, mas sim atingir a liberdade financeira. Então a gente pode fazer uma comparação da liberdade financeira com se aposentar, principalmente porque a maioria dos seus professores, dos seus pais, te passaram a ideia de que se aposentar é o mesmo que curtir a vida. Não, de maneira alguma. Curtir a vida é o mesmo que ter a liberdade financeira para poder realmente curtir a vida. Então, só para fechar esses 3 assuntos de maneira bem rápida, podemos dizer que depender de alguém é a mesma coisa que jogar em um cassino, dependendo da sorte, porque se você depende de alguém, saiba que essa pessoa não sente que depende de você e logo ela pode te dar um pé na bunda e você vai se ferrar. Ao contrário disso, se você sente que depende apenas de você, você fica muito mais perto da sua liberdade financeira e conquista todo o sucesso que você quer. Pedro, eu duvido que isso daí faz algum sentido. Eu duvido mesmo. No seu bairro, existem quantas pessoas milionárias? Ah, Pedro, no meu bairro não tem nenhuma pessoa milionária. Tudo bem. E quantas delas têm uma empresa bem-sucedida? Creio que quase nenhuma delas. Possivelmente a maioria das pessoas que vivem no seu bairro ou acham que precisam de um emprego, ou seja, estão desempregadas ou estão empregadas dependendo de um patrão. E é por isso que essas pessoas visam a aposentadoria. Ao contrário, se elas achassem que não dependem de ninguém e sim de si mesma, possivelmente no seu bairro existiriam pessoas muito cheias da grana, pessoas milionárias, pessoas ricas que não dependem de ninguém, não sentem que dependem de patrão, muito menos do governo. E em relação a não concordar em pagar impostos, se resume em tudo isso que eu acabei de te falar. Se eles não sentem que dependem de patrão, não sentem que dependem do governo, basicamente sentem também que não precisam ficar pagando impostos. Afinal, se eu não dependo do governo, para que eu vou ficar pagando impostos para eles? Ou seja, porque de acordo com palavras do próprio Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz basicamente assim, que se o governo não gosta que ele pague menos impostos, ele pode simplesmente mudar para outro país, onde o governo desse país, dê mais relevância para pessoas empreendedoras. E aqui, antes da gente continuar, eu quero quebrar um paradigma na sua cabeça. Talvez você considere pessoas ricas, pessoas más. Porém, pessoas ricas geralmente têm grandes empresas e geram muitos empregos. Ou seja, se não existissem pessoas ricas, pessoas empreendedoras, não existiriam empregos e não existiriam pessoas para falar que pessoas ricas são ruins. E esse fato já faz uma ponte do porquê que pessoas ricas que têm empresas não aumentam os salários dos seus empregados. Bom, basicamente porque pense como um empregado. Porque imagine que você tem R$1.000 no final do mês. Então, ao chegar no final do mês, você gasta R$1.000. Em alguns casos, as pessoas até gastam mais do que o seu próprio salário com cartão de crédito. Imagine que você gaste 100% do seu salário. Então, que diferença faz se você tem R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais do que o seu salário atual? Não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque se você acha que depende de um salário maior para enriquecer, você está totalmente enganado. Você precisa de educação financeira, de acordo com pensamentos de pessoas ricas. Você precisa de educação financeira. Se você não tem educação financeira, não tem o porquê de você ter mais dinheiro. Por quê? Não importa se a pessoa tem 1 milhão, 5 milhões, 30 milhões de reais. Se ela recebe por mês 1 milhão de reais e assim que recebe o dinheiro gasta 1 milhão de reais, obviamente essa pessoa se mantém pobre, totalmente quebrada. Então, isso parte de assuntos relacionados à educação financeira. E essa é a justificativa do porquê que as pessoas que têm grandes empresas não aumentam o salário de pessoas pobres. Porque a pobreza está na mente dessas pessoas que recebem o salário. Pessoas ricas, de maneira alguma, colocam a mão na massa. Pedro, como assim? Quer dizer então que pessoas ricas não trabalham? Não, muito pelo contrário. Eles sabem diferenciar a renda ativa da renda passiva. Renda ativa é quando você está lá colocando a mão na massa e recebe o dinheiro por isso. Caso você pare totalmente de colocar a mão na massa, quer dizer que você para totalmente de receber o dinheiro. Ao contrário de renda passiva, você até coloca a mão na massa ali,
no começo, então depois de um tempo você começa a contratar pessoas e você pode estar dormindo, colocando outras pessoas para trabalharem para você, e enquanto você dorme e outras pessoas trabalham para você, você ganha dinheiro. Então você não precisa estar ativo para ganhar dinheiro, e sim passivamente. Pessoas ricas valorizam muito mais a parte estratégica, porque num negócio, principalmente num negócio de grande escala, você não consegue ter tantos resultados assim caso você não tenha tanto planejamento. Quanto mais planejamento, menos erros no final. Quanto menos erros no final, mais dinheiro no seu bolso, entende? Se você quer evoluir, se você quer realmente estar um passo a mais da sua riqueza, compre livros de educação financeira. É muito importante que você invista em conhecimento. Pedro, eu não quero comprar livros e tudo mais, então talvez você tenha alguma Bíblia na sua casa. Abra a Bíblia no livro de Provérbios. Possivelmente você vai ter boas sacadas sobre dinheiro dentro do livro de Provérbios. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nesse momento eu vou te recomendar um vídeo e o YouTube vai te recomendar um outro vídeo meu. Espero que você clique em algum deles para poder assistir e eu estou te esperando nesse próximo vídeo. Grande abraço e até lá!